Boa noite a todos, graça e paz, amém, meus queridos? Que bom que você está na casa de Deus, que bom que nós podemos também louvar ao Senhor, poder também estar cultuando ao Senhor. Nessa noite eu tenho uma palavra que veio de Deus, dentro do tema graça. E o título é: o que é a graça? Tem alguém aqui nessa noite que não sabe o que é a graça? O que é graça? Essa mensagem que tanto se prega hoje nas igrejas, na realidade já se prega há muito mais tempo sobre graça. O texto que eu gostaria de ler está em 1 Pedro 4, versículo 10. 1 Pedro 4, versículo 10. Eu vou ler nessa versão que eu tenho aqui no meu esboço, que diz assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, a graça de Deus, ela tem múltiplas formas. Então é isso que eu quero falar nessa noite. O título, como eu falei, é: o que é graça? Está aí colocado? Dá para colocar de novo? O que é graça? É uma pergunta, tem um ponto de interrogação. Se não tivesse um ponto de interrogação, eu estaria afirmando o que é graça. Mas eu estou fazendo uma pergunta. Então eu vou trabalhar, nós vamos ter um ensinamento nessa noite a respeito do que é graça. Porque eu não sei tudo sobre graça, mas eu tenho entendido nesses últimos tempos, que graça não é somente aquilo que nós temos ouvido falar por aí. Eu creio, meus amados, eu creio que você vai aprender hoje à noite pelo menos um item de graça diferente que você ainda não havia ouvido falar. Eu acho que é um dos princípios muito difíceis de nós ministrarmos, de nós entender também, entender a graça. Quando nós lermos a Bíblia e você encontrar a palavra graça, se você quiser, grife a palavra graça e veja o contexto que ela está inserida. Você vai ver que graça não é somente aquilo que nós até hoje ouvimos falar. Talvez só eu tive esse ensinamento agora, talvez você já saiba. Mas graça não é somente aquilo que nós ouvimos falar até hoje. Ela pode significar algo diferente. Depende do contexto que nós estamos lendo. E ela pode significar, o significado de graça. Se eu perguntar aqui, o que é graça? Todos aqui disseram que entendem sobre graça, que conhecem o que é graça. Se eu for chamar um de vocês aqui para dizer o que é graça, o que você diria? Tem um significado muito simples. Mas eu quero dizer que graça também é dom. Depende, como eu falei, depende o contexto que você está lendo. Graça é dom, graça com S, plural, é agradecimento, é favor, é perdão, é salvação, é presente, e o principal é Jesus, e Jesus é a palavra. Amém? Isso é graça. O conceito mais conhecido de graça é favor imerecido. Se a gente perguntar, talvez se eu perguntasse aqui, você diria, graça é favor imerecido. Realmente é um dos conceitos mais conhecidos que existe. Graça é favor imerecido. Eu merecia morrer pecador por causa de Adão, e Jesus não permitiu isso. Ele tirou todos os meus pecados. Eu não merecia a salvação, mas Jesus veio e me salvou, e salvou você também. Isto é graça. Mas eu quero dar agora uma definição bem fácil da gente entender. Eu creio que você vai entender sobre graça.
Alguém aqui já assistiu o filme O Pimentinha, Denis o Pimentinha? Creio que a grande maioria assistiu, né? Esses dois meninos, eles eram bem espertos, né? Eles davam uma aprontadinha lá com o senhor Wilson e a senhora Wilson ali na casa deles. E eles aprontavam. E em um determinado momento, a senhora Wilson, ela pegava e fazia doces para os meninos. Teve um dia que o rapazinho foi saindo ali, eu não me lembro agora o nome dele, ele foi saindo ali, o Pimentinha, como dizem, e o amigo dele saindo da casa dela com as mãos cheias de doce. E o menino falou assim: nós devemos ser legal, né? O amigo dele: nós devemos ser legal, né? Porque a senhora Wilson, ela nos encheu de doces. Aí o Denis falou: não, nós não ganhamos os doces porque nós somos legais, nós ganhamos os doces porque ela é legal. E assim nós podemos entender o que é a definição de graça, né? Jesus foi legal, Jesus foi bom conosco. Nós fomos salvos porque Jesus é bom, não porque nós somos bons. Creio que você consegue entender um pouquinho mais essa definição de graça, né? Com esse filme aí do Pimentinha, como se diz. E eu quero falar hoje a respeito de 3 tipos de graça que nós podemos ver durante a Bíblia. Existem várias, mas eu quero falar sobre 3. Primeiro tipo de graça, o que é graça? Quero falar sobre graça salvadora. Muito conhecida, ou eu até posso dizer que é a mais conhecida, e talvez você ache que não existia outro tipo de graça, que só existia a graça salvadora. E muitas pessoas pregam apenas graça como salvação. Quero ler um texto com você, Efésios, capítulo 2, 8 ao 9, diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Amém? Esse é o texto principal que fala de graça, mas fala da graça como salvação, graça salvadora. Mas não existe só esta. No mínimo eu vou falar mais 2 se tiver tempo. Mas é interessante nós sabermos que esta aqui é a principal graça, porque é a graça que dá início à nossa caminhada. Esse tipo de graça é a mais básica e é a graça que faz com que nós nos tornamos justificados por Jesus. Nós nos tornamos justos em Cristo Jesus. Já não existe mais condenação. Quando eu estou falando de graça salvadora, é quando você já aceitou o Senhor Jesus, você já confessou o Senhor Jesus, e pela graça dele, você não precisa fazer nada, não precisa fazer esforço nenhum, pela graça dele, você alcançou a salvação, você alcançou a vida eterna. Então, Jesus, ele levou os nossos pecados e nós nos tornamos justos diante de Deus. Quando Deus, ele olha para nós, após nós obtermos esta salvação, ele olha e vê Cristo também em nós. Amém, meus queridos? Esta é a graça que faz com que nós venhamos a ser uma nova criatura, que faz com que nós nascemos de novo, como diz a palavra de Deus, e nós vamos caminhando, e nós precisamos saber que essa salvação, essa graça, como nós vimos ali no significado ali de Denis Pimentinha, não é por nosso esforço, não é porque nós somos bons, é porque Jesus é bom. Essa salvação que nós temos, essa vida eterna, é a custas de Cristo, é às custas de Jesus Cristo, é devido a tudo aquilo que ele fez na cruz para nos salvar. E o texto aqui diz: porque pela graça sois salvos mediante a fé. Muitas vezes nós passamos batido. Somos salvos porque pela graça somos salvos mediante a fé. Precisamos de fé também para ser salvos. Amém, meus amados?
Você precisa ter fé que você, que já confessou Jesus, você é salvo. Há uma necessidade. A fé, como está escrito aqui, faz parte também deste pacote. Nós precisamos entender isso. Isso não é por mérito, não é por obra nenhuma nossa, mas é pela obra de Cristo. Amém? Esta salvação é a maior manifestação de amor que um pai pode dar para um filho. Deus, Ele deu seu único filho, a maior manifestação de amor. E daí seu único filho, Jesus, Ele deu seguimento, né, a tudo que nós vivemos hoje. E Ele se torna também uma grande, né, manifestação do amor de Deus em nossas vidas. E nós precisamos também, né, manifestar o amor de Deus nas nossas vidas. Amém? O texto fala de graça e fé. Só que a fé é muito importante, meus amados. Pense nisso. A fé é muito importante para nós obtermos a graça de Deus, para nós obtermos esse processo de salvação. Diferença de graça e fé. Você que costuma anotar, graça é o que Deus fez por nós. Inclusive eu devo ter colocado hoje no story. Graça é o que Deus fez por nós. Fé, por isso que eu disse que precisamos de fé. Fé é a aceitação do que Deus fez por nós. Nós precisamos aceitar aquilo que Deus fez por nós. Vocês concordam com isso? Precisamos aceitar, porque se nós não aceitarmos, nós não estamos salvos. Jesus, Ele veio, Ele morreu por todos, antes, durante e depois, e futuro. Já não existe mais condenação, mas para isso, nós precisamos aceitar. Graça é Deus oferecendo o presente, oferecendo o perdão. Amados, precisamos saber que Jesus, né, foi e continua sendo o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então a fé é nós aceitando aquilo que Deus fez por nós, né? E sempre é o Pai que dá o início às coisas. Se você ler em João 15:16, diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Nós temos que entender isso, precisamos ser humildes neste sentido. É o Pai, é Deus que dá o pontapé inicial. É Ele que que dá os primeiros passos. Foi Deus que caminhou em direção a nós. Foi Ele que nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos. Você olha assim: mas eu aceitei Jesus, eu escolhi. Não, você não escolheu, você aceitou a obra salvadora de Jesus. Você aceitou a graça do Senhor Jesus, mas foi Ele quem nos escolheu. Romanos 5:8, para confirmar isso que eu estou falando, diz assim: mas Deus demonstra o seu amor por nós, que Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Cristo, Ele morreu por mim e por você, quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus, né, sempre é iniciado por Ele. Diz: é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé. Estou falando de graça salvadora, amém? Estão todos comigo? Isto é graça salvadora. Não vem de nós e nem das nossas obras. As nossas obras não podem alcançar isso. Mas nós fomos salvos, precisamos entender, nós fomos salvos para as boas obras. Precisamos fazer as boas obras, não para receber algo, mas porque nós já recebemos. Amém? Boas obras, nós trabalhamos para Deus, para expressar a nossa gratidão. Nós ofertamos, nós dizimamos para expressar a nossa gratidão. Nós trabalhamos na igreja para expressar a nossa gratidão por tudo aquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, está fazendo e ainda irá fazer. Não é para a gente pagar alguma coisa, não é para a gente se sacrificar por algo, mas é apenas por gratidão.
Nós temos usado o termo aqui, quando nós falamos de dízimos e ofertas, de generosidade. O que o povo de Deus é um povo generoso, e faz isso por gratidão. Amém? Quero ir para a segundo ponto do tema. Quero que você entenda nesse sentido. Estou falando sobre graça. O que é graça? Agora você vai ver que graça também é poder. Graça como um poder. 2 Coríntios 12, muito conhecido esse texto, 12:9, diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Quando está falando aqui o poder de Cristo, está dizendo que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você já tinha visto dessa forma? Você sabia que graça também pode ser um poder? Nós podemos, quando estivermos lendo, interpretar isso aqui também como um poder. Existe uma corrente, eu não vou discutir sobre isso, que fala que graça realmente tem que ser um poder. E dizem que Paulo, ele não, quando ele orou e Jesus falou, a minha graça te basta, não queria dizer que Deus não podia curar Paulo. Ele estava dizendo que a graça de Deus é poder para ele superar as adversidades, para superar os problemas que ele tiver. Então podemos entender que a graça é um poder. Amém? Eu quero abrir aqui numa janela, fazer uma analogia aqui a respeito de algo que você vai entender como poder. Poder no grego lá fala de dunamis. Dunamis, se você olhar, fala também de alguma coisa voltada para a eletricidade. Então eu quero colocar aqui algo que eu ouvi um pastor falar e eu gostei muito. E eu aprendi muito com essa analogia. Estou tomando água mais do que costume porque estou um pouco afônico, como se diz. Então, nós podemos entender que a graça é um poder. Exemplo de uma tribo indígena. Vou colocar aqui uma tribo indígena, alguém que não conhece a eletricidade. Aqui eu sei que tem eletricistas, tem pessoas que vendem também para eletricistas, né? Então, você pega um índio, não tenho nada contra os índios, tá? Um índio que está lá na selva, sei lá, onde não sabe o que é tecnologia. Ele não conhece a eletricidade. Você pega e traz para a sua casa. Quando você coloca ele na sua casa, ele chegou de noite com você tecla ali, é interruptor que se chama, né? E o que? Acende a luz. Daí ele fica abismado, porque ele não sabe o que é. E você diz, não sabe falar a língua dele bem, você diz, é eletricidade. Uau, isso é eletricidade. Agora imagina um índio, ou uma pessoa que vive numa tribo, que não conhece o que é eletricidade. É um poder. E daí você entra na sua casa, abre a geladeira, e ele vê aquele negócio lá geladinho, está muito quente, liga o ar-condicionado, fresquinho, ele fica assustado. Então nós podemos trazer para as nossas vidas que a graça é um poder como a eletricidade. Ela está à nossa disposição. Amém? A graça está à nossa disposição. Mas, como eu falei, uma casa toda preparada com eletricidade, você está construindo, colocou os fios, colocou a eletricidade, colocou o relógio, colocou as tomadas, colocou o interruptor, mas você não liga, para que serve? Para nada. Então nós precisamos entender que a graça é esse poder como uma eletricidade. Ela está à nossa disposição, e não só para a salvação, eu quero frisar bem isso,
não só para a salvação, porque agora nós podemos ver que ela é um poder para superar as fraquezas, mas nós precisamos usá-la. Nós precisamos, para ter essas luzes aqui, tem um quadro ali que nós precisamos ligar. Se não ligar, nada serve esta eletricidade, nada serve este poder. Amém, meus queridos? Precisamos conectar. Uma das coisas que a gente tem ouvido muito também, né, falar sobre graça, é que eu estou plenamente salvo, né? Jesus já fez tudo por nós e agora eu posso fazer o que eu quiser. Realmente Jesus fez tudo por nós no que diz respeito à salvação, à graça salvadora. Aí sim, Jesus, Ele fez tudo por nós, nós não podemos pagar, não tem como pagar, não tem o que nós fazermos. Jesus já fez tudo por nós, no que diz respeito à salvação. Eu gostei de uma expressão que no aniversário o pastor usou sobre graça. Graça não é concessão para nós pecarmos. Graça não é concessão para nós estarmos andando e errando o alvo. Graça, na realidade, é um poder que nos impulsiona a fazer aquilo que é bom, que é louvável e que é agradável diante de Deus. Graça é esse poder que nos impulsiona em Deus a fazer aquilo que agrada a Deus. Como eu falei no início, nem sempre quando contém na Bíblia a palavra graça, ela significa o que é literalmente. Existe texto e contexto. Amém, meus queridos? Então, graça é um poder que traz sobre as nossas vidas um poder para superar as fraquezas. Sem a graça de Deus, nós não conseguimos superar as fraquezas. Conversei com a dona Ondina, né, a mãe do Ivan. Eu estou citando o nome dela porque ela acabou de perder o marido. E a força que ela está tendo, né? De onde vem essa força? Vem desse poder da graça de Deus que faz nós conseguirmos superar essas adversidades. Então, graça serve também como um poder influenciador que supera as nossas fraquezas, conforme nós lemos nesse texto, né, de 2 Coríntios 12, 9, que ele disse para Paulo, a minha graça te basta. Você está sofrendo, você está tendo problema, e essa graça ela é suficiente para você atravessar esse momento. Então existem momentos na nossa vida, meus amados, nós até dizemos, né, só a graça, não é isso que a gente diz? Só que muitas vezes você fala sem entender, porque graça é um poder mesmo para superar. Hoje mesmo à tarde eu fui num evento fúnebre de uma senhora conhecida nossa, teve uma influência muito grande nas nossas vidas, e ela deixou lá 3 filhas, né, uma senhora crente, né, crente, como eu digo, raiz lá da Assembleia de Deus. E como que essa família ali fica, né? No momento ali a gente vê aquela tristeza, aquela coisa toda, mas eles conhecem Jesus, e essa graça, né, esse poder da graça faz com que eles venham a enfrentar tudo isso de uma forma diferente do que nós. Amém, meus amados? Vocês estão comigo? O som está bom? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então a minha graça te basta, né? O poder da graça é suficiente, né, em uma área da nossa vida que nós necessitamos de uma diferente graça. Outro ponto que eu quero colocar, o terceiro ponto, chama-se graça santificadora. Você sabia que a graça é santificadora também? Ou graça é só salvação? Não é mais, hein, meus amados? Você pode pensar, ele está pregando lei. Eu não estou pregando lei, estou pregando a palavra de Deus, mostrando o que é graça. Graça santificadora. Tito 2, 11, 12.
Na versão NVI diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora, certo? Ela se manifestou salvadora, já falei sobre isso, a todos os homens. Quando fala a todos os homens, fala a humanidade. E ela ensina, por isso que eu coloquei aqui esse ponto, santificadora. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Porque estamos debaixo da graça, podemos fazer tudo o que nós queremos? Você até pode, mas eu não sei o que pode acontecer. Porque aqui diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, e ela nos ensina a renunciar. Então existem algumas coisas que nós precisamos também renunciar. Tem um processo. A graça santificadora, ela é um processo. Ela começa com a graça salvadora e ela vai para essa graça santificadora. Primeiro somos salvos. A partir da salvação vem a santificação. Santo, você sabe que nós somos santos. Santo significa separado. Santificação significa aquilo que eu vou viver, o processo que eu vou caminhar dentro dessa caminhada cristã. Amém? A palavra santificação aqui nesse texto, segundo os teólogos e estudiosos, ela diz que pode ter dois significados, que traz a ideia de limpeza e separação. Você entende? Graça também, nesse texto que nós lemos aqui, ele traz dois significados que dá a ideia, que traz a ideia de limpeza e de separação. Nós aqui, eu quero fazer uma analogia aqui. Hoje é o dia das analogias, como se diz, os exemplos. Eu não sei se tem uma foto aí, mas eu quero trazer essa analogia assim, no seguinte ponto, para você entender. Nós como igreja, quase sempre estamos em reformas, né? Nós como Igreja Resgate, não construímos do início ao fim ainda um templo, porque nós não temos templo próprio. Mas já reformamos algumas coisas aí, pessoas que caminham conosco sabem, né? A maioria. Fizemos algumas reformas, e a última que nós fizemos foi neste local aqui. Estou falando de graça santificadora como limpeza e separação. Então, no início de 2020, esse aqui era o que nós estamos sentados hoje aqui. Esse local aqui era isso, era uma confecção, não sei mais o que era, tinturaria, não entendo muito bem. Tá? Então, isso aqui, essa foto era o que era esse local. E o que eu quero colocar, meus amados, é que estou falando da graça, essa foto que está ali, ela servia para um propósito, certo? Para uma facção, para uma confecção, para uma tinturaria, está ótimo isso aí, não está? Mas para nós como igreja, era outro propósito. O que aconteceu? Foi trabalhado arduamente aqui por alguns meses. O Ney aí era o mestre de obras, né? O Ney era o mestre de obras. Então, meus amados, nós entendemos que para virar, entre aspas, uma igreja, era outro propósito. E precisava fazer o quê? Se lembra a ideia de graça? Precisava fazer limpeza e separação. Foi limpado isso aqui, foi separado. Por quê? Porque tinha um propósito antes. Hoje o propósito que nós estamos aqui de igreja é um propósito diferente daquele lá. Precisava fazer limpeza, precisava fazer separação. Assim é essa graça santificadora nas nossas vidas, né? Esse prédio, ele passou por um processo de limpeza e um processo de separação, santificação. Separou, né? Separamos aquilo que não servia para nós e começamos a fazer aquilo que servia para nós. Assim é comigo, e eu sei que deve ser contigo também, né? Nós vivíamos antes
de conhecer Jesus de uma forma diferente. E agora que você conheceu Jesus, você começa a viver para um propósito diferente. Você começa a viver de uma forma um pouco diferente. Eu estou dizendo que você vem para a igreja e agora não pode fazer mais nada. Não. Nós precisamos estar lá fora ainda, precisamos ganhar vidas para Jesus, devemos estar ali com aquelas pessoas, mas nós precisamos, junto dessas pessoas, separar. Nós vamos caminhando e vamos nos separando daquilo que não presta, daquilo que não é propósito de Deus. Então nós vamos ali fora, nós somos sal que tempera e nós somos luz. Amém? Por isso também precisamos da graça santificadora. Nós vivíamos antes de conhecer Jesus para um propósito. Agora nós conhecemos Jesus e nós vivemos para um outro propósito. Foi passado as duas fotos ali. Então, você consegue entender essa analogia de o que era isso aqui e o que é agora? São propósitos diferentes. Na nossa vida também existem propósitos. E nós estamos caminhando, quando fala de graça santificadora, nós estamos caminhando para um propósito. E por isso, nós começamos a mudar. Amém, meus queridos? Então, eu queria colocar aqui mais uma vez que a graça, ela se manifestou a todos, mas nem todos recebem. Por quê? Porque precisa de fé, e muitas vezes nós não temos fé para receber, ou muitas vezes a graça que é Jesus, aquilo que nós oferecemos no final do culto, quando tem visitantes, a gente fala, você quer aceitar Jesus, você quer a graça a Jesus, você quer Jesus? A graça está ali, disponível, essa graça santificadora, essa graça salvadora. Mas algumas pessoas, elas não querem, elas não aceitam. Nós não podemos fazer nada. Mas nós entendemos que um dia, e esse dia não está muito longe, Jesus, ele vem buscar, ele vem no arrebatamento, o rapto da igreja. E nós precisamos ter essa graça salvadora, essa graça santificadora também nas nossas vidas. Senão você vai passar muito sufoco, senão você vai passar muita tribulação. Meus amados, o texto aqui de Tito 2, 11 e 12, ele diz assim, ele diz também que, dá para colocar 2, 11 e 12 de novo? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, 12, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às coisas mundanas, como estava ali. Então, esse texto diz que ela também vai nos ensinando a deixar para trás. É como um pai, que pega o seu filho pela mão. Eu ouvi isso esses tempos. Ele diz, primeiro dia de aula, o filho já conhece o caminho, é caminho da roça para ele. Mas ensinando, treinando, nesse texto aqui, é como se o pai pega o filho pela mão no primeiro dia de aula e vai levando ele até na porta do colégio. Isso é ensinar, isso é treinar dentro dessa graça. Embora dali uns 10 anos, nem tanto, 8 anos, se você fizer isso com o seu filho, você vai dizer, pai, que mico, pai? Não vai mais querer. Mas o ensinar é isso, o treinar é isso. Precisamos fazer isso. Como um pai pega o filho pela mão no primeiro dia de aula e vai adiante. Você pode dizer, posso fazer tudo, como eu falei, posso fazer tudo na graça? Você pode fazer. Você pode fazer tudo, Tudo que você quiser. Mas nem tudo edifica. Todas as coisas, o texto diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas são lícitas eu fazer, mas nem todas elas edificam. Amém? O que nós podemos entender dessas graças aí que eu estou falando? Que antes a gente fazia por obrigação, você aprendia e fazia por obrigação, por medo, sem entender.
Agora nós fazemos por amor, nós fazemos por gratidão, nós fazemos porque nós conhecemos esse Deus, nós conhecemos esse Jesus, que é a graça, e as multiformas graças que existem. Amém? Podemos entender aqui também então que graça gera em nós um processo de crescimento espiritual. Amados, graça gera em nós um processo de crescimento espiritual, né? E também de santificação. O exemplo do galpão, né? Nós fomos separados para um propósito. Tinha lixo, tinha umas coisas, até que não era lixo, eram coisas boas, mas não serviam para nós como igreja. O que nós iríamos querer? Umas máquinas que tinham aqui, ou um armário que tinha por ali, não adiantava para nós. Nós tínhamos que tirar e tinha que preparar isso aqui para o propósito que era a igreja. Amém? Santificação tem muito a ver com o nosso propósito de vida, como nós vivemos o nosso dia a dia. A graça salvadora, anotem isso, a graça salvadora tem a ver com a vida, tem a ver com a salvação, tem a ver com a eternidade. A graça santificadora tem a ver com o viver, como eu vivo o meu dia a dia, como eu vivo o aqui, o agora. Mas graça é muito importante em nossas vidas, porque graça a Jesus. E se nós formos, a hora que você começar a ler a Bíblia e tiver, como eu falei, né, encontrar a palavra graça, grife, veja o contexto, que você vai achar muito mais itens do que este que eu comentei. Amém, meus queridos? Eu quero concluir dizendo que o nosso Deus é um Deus muito gracioso. Você sabe disso, porque o amor de Deus, ele se manifestou através da graça salvadora, da graça com poder, que nos auxilia na fraqueza, com a graça também santificadora, que nos ajuda a caminharmos nesse processo de santificação. Como eu falei, santo, nós nos tornamos justificado e santo, nós nos tornamos o dia que aceitamos Jesus. Quando Jesus morreu na cruz, nos tornamos santos. O processo para a santificação é outro. O processo para a santificação é outro, essa nossa caminhada com Jesus. Amém? Que nós venhamos entender que a graça não é somente algo específico que se chama salvação. Não. Graça tem responsabilidade. Graça é muito mais daquilo que nós podemos imaginar. Muito mais do que aquilo que está escrito em algumas esboços de ministrações por aí, né? Leia a palavra de Deus e veja a graça de Deus nas multiformas, como nós lemos aqui no texto. Amém?